Alô, como vão vocês? Estamos aqui para bater um papo sobre ansiedade. Você está num quadro do projeto De Frente com a Vida, que é mais um projeto do Acordar Integral com Regina Pinheiro. Roda a vinheta. Alô, estamos então aqui com o nosso bate-papo. Trouxe aqui nosso amigo Jorge Davidá, que trabalha conosco num grupo de harmonização do espírito, também é psicólogo, e nós vamos conversar sobre um trabalho de ansiedade que inclusive trouxe muitas polêmicas na harmonização, porque a ansiedade realmente é sempre um processo que assusta as pessoas hoje em dia. Né, Jorge? É verdade. A ansiedade é muito polêmica no sentido de que todo mundo quer saber um pouco mais, né? E estamos todos constantemente buscando respostas no sentido de melhorar a nossa vida cotidiana. E é importante a gente lembrar que a ansiedade acaba gerando ansiedade de saber sobre a ansiedade. Olha que confusão, né? É meio que correr atrás do próprio rabo. Não é? Mas aí, nós temos várias perguntas, Jorge, do público. Vamos lá, vamos ver a primeira pergunta para ver como nós podemos ajudar essas pessoas nessa busca ansiosa sobre a ansiedade. A Maria do Espírito Santo pergunta, afinal, o que é a ansiedade? Ela é uma doença? Você acha que é uma doença, Jorge? É um processo psicológico de alteração da capacidade da estrutura da pessoa conseguir se visualizar dentro do processo cotidiano. Então, ela passa a ser uma doença no momento em que você se perde de si mesmo, tentando se encontrar no meio, tentando se encontrar nas respostas que você julga ser necessária para atender o meio. A ansiedade tem muita questão da gente já estipular uma expectativa, né, do momento seguinte. Né? A gente cria uma expectativa e quer que aquela expectativa chegue logo. Será que vai? Será que não vai? Mas como a gente não sabe o futuro, cria ansiedade, né? E a gente sai do eixo, a gente sai do controle, daí vem os sintomas, né? E a ansiedade traz alguns sintomas, traz tremores, traz suores, e a gente aí acaba caindo nos problemas que fazem com que a gente saia do equilíbrio, saia da saúde, né? Que seria esse equilíbrio. Fundamentalmente, está todo mundo querendo estar de acordo com as expectativas do mundo. Então, na medida em que a gente cria essas fantasias do que seria a expectativa do outro, do que seria a expectativa do mundo, o que o mundo espera de mim, né? Como eu posso atender essas expectativas, eu me esqueço de essencialmente quem eu sou, o que eu estou buscando e o que eu preciso para ser feliz, propriamente dito. Eu estou querendo atingir uma felicidade que seja aceita pelo outro. Que a gente não sabe qual é. E aí, porque aí a gente se perde. Tá na consciência do outro, tá no coração do outro, né? Fica uma coisa meio que correndo atrás, né? De coisas que a gente não calcula nem quando vai chegar, nem o que vai fazer. Factualmente nunca chega. Nunca chega. Porque a gente está sempre expectando. Isso. A gente está sempre em déficit. A ansiedade é essa sensação de que eu estou devendo alguma coisa. Estou devendo. Tendo que atingir uma meta que é sempre inatingível. Tem outra pergunta? Tem sim. A Silvia do Rio de Janeiro pergunta, a ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte? Associada, eu acho que é um conjunto de sintomas gerados pela ansiedade, né? Porque você acelera o mecanismo todo do seu organismo, trazendo a dificuldade da respiração, que você acelera a respiração, você acelera a circulação sanguínea, você acelera a sudorese. Então isso pode gerenciar um acúmulo de vibração no coração e levar a que o coração não aguente. É uma cadeia de sintomas que vem sendo ocasionado porque nós temos uma
ligação direta, pensamento e corpo, né? Sentimento, pensamento e corpo. O corpo não se desvincula de tudo isso. Né? O que você acha disso, Jorge? Por ser, a ansiedade ser um distúrbio provocado de ordem mental, né? Todos os distúrbios de ordem física são inerentes por conta da reação psicossomática. Sim. Então, a ligação do corpo, né? Falta de respiração, medo da morte, tendências, Tremor, né? tendências de físicas para distúrbios estão associados às causas da ansiedade. Quer dizer, todas as causas da ansiedade estão associadas à necessidade de ser reconhecido pelo mundo. E essa ansiedade, essa ânsia de atingir respostas, de ter respostas, de estar sempre atento às necessidades do mundo, fazem com que a gente, ao passo que a gente vai se esquecendo das nossas necessidades, da nossa homeostase, né? Entre pensamento, palavras, atitudes, comportamentos, o que eu quero para mim, qual é o meu projeto de vida, né? Acaba se perdendo e a gente acaba caindo num vazio, numa areia movediça. Chega um momento em que a gente acaba não sendo mais o que deveria ser, o que poderia ser, o que almejava ser. A gente pode comparar mais ou menos um carro que só vai até 150 km e você começa a acelerar ele para 300. Então você vai dar uma carga grande no carro, para ele ir até 300, ele vai estourar. Vai pifar. Né? Porque o nosso corpo, para manter a homeostase, ele tem um ritmo. Isso. Nós temos um biorritmo normal, cada pessoa tem um biorritmo. Quando começa a cair o biorritmo, o que acontece? Nós bebemos água, nós comemos comida, nós vamos dormir para dar o repouso. Isso tudo é para manter a homeostase. Mas se eu me acelero, se eu começo a dar uma bombada excessiva, não adianta, e o corpo não aguenta, ele não acompanha. E aí essa homeostase realmente vai sendo perdida. Daí as doenças originárias da ansiedade. Temos mais alguém? Sim. A Bruna de Niterói, Rio de Janeiro, pergunta se a ansiedade é uma doença psicológica. Nós até já respondemos isso, né? É a questão da mente que mexe com todo um conteúdo psicológico, né? Eu acredito que, e aí eu vou buscar aquilo que eu acredito. Então a mente mexe com o psíquico, mexe com o físico porque nós somos uma pessoa como um todo, né? Tudo que mexe com a mente mexe com o físico, mexe com o psíquico. Então o distúrbio acaba sendo mais realmente mental, mas vai afetar psicológico, vai afetar o físico também. O Bernardo de São Paulo diz: me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. O que dizer sobre isso? Devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Eu acredito que você não se sinta doente, Bernardo, porque isso já virou um ritmo da tua vida. Você já se condicionou a viver nos 300 por hora. Né? E aí você já está nesse ritmo até você conseguir que o seu corpo pare. Porque uma hora o corpo vai dizer, chega. Né? E será que é necessário você esperar esse momento? Será que você não pode dar uma tréguazinha para o seu psiquismo pensar 2 vezes na hora de agir diante das situações? Porque ele já está, né, Jorge? Ele já está vinculado à ansiedade, ele já vestiu a carapuça da ansiedade, né? Isso que o Bernardo, né? Sim. Essa pergunta do Bernardo me remete àquela história do sapinho que é colocado dentro de uma panela de água para ferver. Se o sapinho é colocado dentro da panela d'água fria e essa panela é colocada no fogo para ir esquentando aos poucos, o sapo não vai percebendo que a água está esquentando e ele acaba cozinhando vivo, né? A ansiedade ela vai no mesmo ritmo, porque a gente vai se adaptando a essa aceleração
as necessidades de atender todas as demandas que vão aparecendo na vida cotidiana mesmo. São necessidades de trabalho, são necessidades financeiras, são necessidades emocionais, são necessidades de toda a ordem. E a gente está sempre laborando, trabalhando para atender a todas as necessidades. E o que acontece? Daqui a um pouco a gente está naquele caso do fusquinha a 300 km por hora que não consegue mais frear. E a gente não se dá conta que a gente está a 300 km por hora no fusquinha. Quando vem uma curva, quem sofre é o corpo. Sim. A Flávia... Não. Jorge Linhares, de Taubaté. Afinal, qual a diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade? Transtornos são os sintomas decorrentes da ansiedade. A ansiedade é o estado da pessoa. E à medida em que você alimenta a ansiedade, vai surgindo os transtornos. Então, são derivações da ansiedade. Transtornos já são os sintomas, já são as consequências da ansiedade. Você não existe ansiedade sem algum transtorno. E não tem o transtorno se não houver o estado de ansiedade também. Acho que não é? Enquanto os transtornos, né? Essa palavra é muito característica, né? Transtorno é aquilo que transborda, que passa ao entorno, né? Atravessa os limites, me tira da minha zona de conforto, produz alguma coisa de desconforto na minha vida, tá certo? Enquanto isso não acontece, eu sou ansioso, muito bem, obrigado. Quando começam a acontecer transtornos, começam a acontecer esses transbordos e me causam desconfortos, sejam situacionais, sejam comportamentais, sejam de que ordem que forem, né, isso começa a me chamar a atenção, a mim e aquelas pessoas que estão no meu convívio também, né? E aí, naturalmente, pessoas se afastam, outras entram em conflitos com a nossa maneira de ser e a gente não está se dando conta disso. A gente tem que ter esse viés de sensibilidade, de perceber que às vezes uma repetição de atitudes do meio está sinalizando para a gente que a gente precisa tomar uma atitude de mudança. A Flávia Monteiro, do Rio de Janeiro, pergunta também: crianças podem sofrer de ansiedade? Sim, com certeza. Qual o meio de saber que uma criança está sofrendo de ansiedade? A criança muito imediatista, criada em determinados ambientes muito confusos, acelerados também, porque ficam exigindo da criança: corre, é rápido, muda a roupa rápido, vai tomar banho rápido, você está atrasada, come depressa, come rápido, está em cima da hora. A vida social leva a criança a se tornar também ansiosa. E ela começa a escutar a demanda do mundo também. Olha, vai surgir uma promoção não sei aonde. Aí a mãe: puxa, temos que ir ao mercado hoje porque tem promoção. Ela está escutando. E ela está aprendendo a ouvir o futuro em vez de ouvir o presente. E aí ouvir o futuro cria essa ânsia, cria essa expectativa do mundo. Que ela não escuta o presente, ela escuta o futuro. Isso gera essa ansiedade desde pequenininha. É a criança que tem horário, até às vezes na mamadeira, você vê a mãe tá ansiosa, porque ela tem horário e vai dar mamadeira para o bebê, né, tem hora para acabar. E o bebê aprende a engolir a mamadeira. Ele vai beber no ritmo da mãe, né? E isso vai fazer mal porque amanhã ele vai condicionar. E aí vai ficar igual o estado do menino que ele é ansioso, mas ele não tem sintoma. Mas amanhã eles vão acabar mostrando esses sintomas. O organismo não aguenta essa pressão. Eu já vejo essa questão de uma forma muito peculiar, né? O aprendizado infantil, ele está balizado sobre duas vertentes básicas. Uma é a observação e a outra é a repetição. Então, uma criança ansiosa, via de regra, tem pais ansiosos. O meio é um meio ansiogênico, é um meio que empurra a criança para determinados comportamentos repetitivos. Não necessariamente a criança
criou ansiedade por ter uma necessidade ou por questões delas. Ela aprendeu, né? Mas ela vai aprendendo e repetindo isso. E aí, os sintomas que aparecem na criança, é que a criança é muito mais psicossomática do que o adulto, né? O adulto, ele é mais... Né? Ele vai tomar um remedinho daqui, toma um ansiolítico dali, toma uma novalgina. E a criança tem menos defesa, né? A criança então vai direto. Isso de forma clara e transparente. Então, todos os comportamentos ansiogênicos dos adultos, do pai, da mãe, do criador, né? daquela pessoa que está em contato direto com a criança, vão se refletindo no comportamento dessa criança, em casa, na escola, no clube, onde ela esteja. E essa ansiedade, ou esse comportamento, essa repetição de comportamento vai causando distúrbios, e a gente volta naquela questão dos transtornos, né? Vai causando distúrbios comportamentais nessa criança nos diversos meios onde ela está inserida. O primeiro lugar que chama para conversar é a escola. A escola chama logo os pais para conversar e aí indicam logo, né? Essa criança tem que procurar, vocês têm que levar essa criança no psicólogo, ou no psiquiatra, ou no neurologista, ou seja o que for, porque essa criança está causando problemas em sala de aula. E vai por aí. E, lamentavelmente, a criança acaba sendo o problema da família e não a ansiedade que gerou essa criança ansiosa. E uma coisa importante que o meio precisa ser alertado é porque não adianta só dar a medicação para a criança se acalmar, porque ela é inquieta, porque ela não espera, ela não consegue chegar até o final do trabalho. Dá uma medicação, tá bom, ela se acalma, mas o meio que contribuiu para ela aquela ansiedade não modificou. Então o que acontece? O remédio entra por um lado e sai pelo outro. A criança começa a sofrer uma pressão muito maior entre o que o remédio está dizendo para ela, não faça, e o que o meio está dizendo para ela, é assim que se vive. Então isso cria um conflito muito maior, porque a criança está impedida pelo remédio, por todas aquelas substâncias de agir, e ela fica ali parada, olhando o meio que está assim, uma agitação só. Isso é muito pior do que você trabalhar o meio como um todo para que todos possam encontrar esse equilíbrio. Então o trabalho tem que ser familiar mesmo. O grande risco é essa criança ser estigmatizada pela família e pela sociedade como doente, não é isso? Enquanto ela, na verdade, é um sintoma de uma família doente. Ela faz uma pergunta complementar à outra, se para começar a terapia com o psicólogo ela precisa levar o filho ao médico. Eu acho que tudo é uma ligação. A criança não é só um corpo, também não é só um psiquismo. É necessário ver se já afetou o corpo também, mas as coisas têm que ser integradas. Não é só um, nem só o outro, nem primeiro um, nem primeiro o outro. Eu acho que tudo é integrado. Já que não existe um psicólogo junto com o médico, junto com o neurologista, junto com o psiquiatra, um elemento só para fazer tudo isso, aquele médico integral, a gente também não pode sobrecarregar a criança de uma porção de pesquisas. Vai no psiquiatra, vai no médico, vai no neurologista, vai no psicólogo. Então, primeiro vamos buscar a luz do comportamento. Vamos olhar mais a criança. E eu acho que o profissional que mais remete a esse olhar familiar é o psicólogo. Ele vai olhar a família, ele vai estudar a família, ele vai analisar, ele vai orientar. E se não der certo essa orientação, se realmente continuar, já tiver afetado o físico, aí ele vai buscar a orientação de algum médico para olhar essa criança também. Um médico que seja um pediatra ou um neuropediatra, que tenha o olhar para o sistema nervoso da criança, que pode já ter sido abalado em função desses condicionamentos. Porque tem que olhar um contexto sistêmico, tem que olhar a família como um todo. A Maria de Fátima de Limeira SP, ela falou que não gosta de médicos nem psicólogos. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos como esportes ou meditação? Se você já não tiver afetado o corpo físico, que não precise
de alguma ajuda fitoterápica, já que ela não gosta de médicos, né? Tem a fitoterapia, tem a energia, o tratamento energético, que pode dar uma acalmada, porque se ela joga direto, pessoa ansiosa, pessoa que já é apressada, joga direto em qualquer esporte, tem que saber que esporte vai ser feito, né? Porque às vezes acelera mais ainda. Não é a válvula de escape que precisa, é um equilíbrio. Para buscar a válvula de escape, nem sempre vai resolver. Então é importante que existem atuações energéticas, atuações que não sejam materiais dentro da medicina e que não há um choque dentro do corpo. A Laís de Palmas perguntou: fui no psiquiatra, mas perdi a confiança porque ele me receitou antidepressivos para ansiedade. Isso é normal? Para a medicina, sim. Porque a ansiedade, ela chega a um ponto em que você não depara mais com o que está acontecendo dentro de você. E o antidepressivo, por mais que a gente ache que seja o que cai, o que anima, né? Ele vai regular o psiquismo. Ele vai entrar numa regulagem do psiquismo. Não necessariamente vai excitar. Ao contrário, tem pessoas que tomam excitantes e se acalmam. Tem pessoas que tomam calmantes e se agitam. Então, tudo tem que ser visto o contexto pessoal. Pode acontecer isso? Pode. De dar antidepressivos para ansiedade. De mais a mais, a questão da ansiedade, ela gera determinados sintomas que são muito parecidos com o da angústia. Muito parecido com o da angústia. Às vezes dores no peito e bloqueios emocionais, bloqueios comportamentais. A pessoa acaba desistindo de viver, desistindo de se motivar para as coisas, né? Perdendo motivação para as coisas. E às vezes os sintomas se confundem. Então não necessariamente a pessoa está tomando antidepressivo, às vezes está tomando antidepressivo por causa de sintomas. Isso. E não está tomando antidepressivo por conta de causa. Existem sintomas bem agregados que advêm da ansiedade, mas que acabam criando alguns problemas, né? Jorge, considerações finais? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Regina ter me convidado para esse bate-papo. Agradecer as pessoas que estão aí gentilmente emprestando seus ouvidos para as nossas falas. É isso? Quem sabe, uma próxima vez a gente possa bater um papo mais longo aqui. Obrigada, Jorge, pela sua presença. E com certeza nós vamos ter muitos outros assuntos para falar, né? Vamos agradecer as pessoas que estão ali dando também um apoio sobre esse momento, né, que nós estamos lançando no nosso projeto Acordar Integral, que é de frente para a vida. Agradeço a todos a presença e deixo um grande beijo para todos vocês.